Masnon Service. Somos uma empresa de comunicação e marketing. Temos transmissão ao vivo pelo Facebook, Instagram e YouTube de diversos eventos, tais como casamento, culto, cruzadas, concertos, seminários, graduação e muito mais. Temos também sessão de fotografias para aniversário, publicidade e outros fins, produção de cartazes e spots publicitários. Contacte-nos pelo número Masnon Service. Qualidade, rapidez e eficiência. Masnon Acomodação. Oferecemos hospedagem na Praia do Belém, um lugar tranquilo para a sua temporada. Quartos climatizados, TV, geleira e água quente. Visite-nos. Masnon Acomodação. Estamos no bairro do aeroporto. Faça já a sua reserva pelo número 8724 87 230. Masnon Acomodação. Um aconchego fora de casa. Masnon Construções. Fornecemos material para confirragem. Fazemos a confiragem e o respectivo betão. Garantimos transporte. Homens habilidosos e betoneira para a flexibilidade do processo. Masnon Service. Deixe-nos dar um toque no seu edifício. Em nome do Senhor Jesus, por tudo quanto tem feito na nossa vida, por tudo quanto tem feito na nossa nação. Senhor, muito obrigado pela vida, muito obrigado pela proteção, muito obrigado pelas capacidades de a gente levantar, sentar e trabalhar. Tu és Deus para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Cordiais saudações, cara e caro internauta. Seja bem-vindo a mais uma edição de podcast João 8:32. Quinta-feira sim, nós chegamos aí no seu aparelho quando forem 18 horas. Desde já, queremos lhe convidar para que coloque gosto, comente, compartilhe, né, esta live para que mais irmãos, né, possam ter esta graça de conhecimento que os homens de Deus vão partilhar conosco hoje nesta temática tão interessante sobre a identidade em Cristo Jesus. Quem sou eu, afinal de contas, em Cristo Jesus? É por isso que queremos lhe convidar para que compartilhe esta live, compartilhe várias vezes em vários grupos do WhatsApp, cola aí no seu estado, estará ajudando alguém que precisa da mensagem que os homens de Deus vão trazer no dia de hoje aqui no podcast João 8:32. Temos espaço de publicidade. Se tem uma empresa, se tem um produto, tem um serviço que precisa ser anunciado, nós temos espaço específico para anunciar o seu produto, a sua empresa, a sua marca aqui neste podcast João 8:32. Está aí o número no rodapé 866684-300. Fala com a equipe de marketing e fecha esse negócio. Não só, também temos esta câmera de segurança, lâmpada, câmara lâmpada Wi-Fi, não é? Você coloca no seu bocal e conecta também à internet, configura no seu celular, passa a monitorar, não é? Através do seu celular
onde você estiver, né? Viajando, em casa, no trabalho, onde quer que você esteja, basta que tenha internet no seu celular e a câmera também esteja conectada à internet. Você pode monitorar 24 horas por dia. E também grava, não é? Grava tudo o que acontece, né? Para você que quer saber o que fica a acontecer quando sai de casa, o que fica a acontecer quando você não está na sua empresa, né? Esta câmara é ideal, né, para isso. E os seus trabalhadores vão trabalhar com certeza, com muita firmeza, né, e muita responsabilidade, mesmo na sua ausência. A Mais Não Service faz transmissões ao vivo, né, de cultos, cruzadas, aniversários, avivamentos, qualquer tipo de evento. A Mais Não Service faz transmissões ao vivo no Facebook, Instagram, YouTube, não é? Onde quer que você queira que seja transmitido. E por isso queremos lhe convidar a entrar em contato com a equipe de produção para que isso realmente se torne uma realidade. Também fazemos coberturas, fotos e vídeos de casamentos, lobolos, etc, etc. Também fale conosco, você que vai casar, você que tem uma festa aí, precisa de fotos e também de vídeos do seu evento. Fale conosco e a gente acerta. Quero saudar agora os meus convidados que vão nos ajudar hoje a analisar, a interpretar biblicamente a temática de hoje, a identidade em Cristo. Afinal, quem eu sou? Cordiais saudações, amado pastor, seja bem-vindo a João 8:32 podcast. Como é que está de saúde? Estou bem, graças a Deus. Não sei como está o operador. Não, também estou bem, graças a Deus. E como é que vai o ministério? O ministério está indo, graças a Deus. Exato. Sim, sim. Muito bem, nós ficamos felizes pela a vinda aqui e esperamos mesmo que seja um dia de muita aprendizagem, não é? A pastor Adriano. Seja bem-vindo também, amado Manuel Cossa. Como é que está de saúde? Muito obrigado. Shalom, a paz a todos que estão nos vendo. E dizer, antes de mais, que é um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite que foi me formulado. E, graças a Deus, eu estou bem. Estou bem, sempre um prazer poder estar em um lugar como este para poder partilhar de tudo quanto nós sabemos. Né? Eu acho que quanto mais partilharmos, mais nós aprendemos. Exatamente. Então, exatamente. obrigado. Agradeço a vossa chegada aqui e com expectativa de muita aprendizagem na noite de hoje, não é? Por isso, volto mais uma vez a pedir ao caro internauta que compartilhe esta live, né? Compartilhe aí no seu status, no seu perfil, nos seus grupos do WhatsApp, né? Amados irmãos, vamos começar, né? O que é identidade, afinal de contas? Podemos começar com o pastor Adriano. O que é identidade? Depois iremos aprofundar sobre a nossa temática. Obrigado. Mais uma vez, boa tarde, boa noite. Exato. A todos que nos ouvem neste momento, que nos vê. Na verdade, a identidade em Cristo quer dizer quem sou eu em Cristo. Quem sou eu em Cristo significa que há uma outra identidade se a pessoa não tem Cristo. É a outra identidade que encontramos em Cristo. Então, em Cristo eu sou chamado de filho de Deus. Em Cristo eu sou chamado de santo. Em Cristo eu sou chamado de justo, porque os meus pecados foram perdoados. Jesus carregou todos os meus pecados e me dá a sua justiça. E muito mais que encontramos quando estamos em Cristo. Obrigado. Amado Emanuel, para si, identidade, o que é? Obrigado pela questão. Olha, hoje, quando eu vinha para cá, eu enfrentei um desafio. Então, eu chamo isso geralmente de um ataque. Eu até pensei, será que porque eu não orei? Será que por causa disso, Senhor? Então, o que aconteceu? O motor desligou-se, né, no meio do caminho. Tinha me dito que ia para chegar às 17h30 aqui neste lugar. Eu fiquei preocupado com isso, mas depois eu fiquei tranquilo imediatamente. Eu me lembrei de quem eu sou. Amém.
Agora, responder quem você é uma pergunta sobre a identidade, não é isso? Essa pergunta já foi respondida por um homem muito grande. O Moro, ele já nos fez o favor, nos grande graça de nos explicar o que é isso com a revelação que ele teve da parte do Senhor. Então, ele chama isso de pergunta que comanda, que controla a humanidade. Uma das questões principais, chaves. Pessoas procuram por um propósito, mas não sabem que a chave do propósito é a identidade. Então, para mim, a identidade é aquilo que nós somos de verdade. Olha, é aquilo que nós somos de verdade. Identidade é a nossa essência. Identidade é o conjunto daquilo que nós somos originalmente, daquilo que nós somos espiritualmente, daquilo que nós somos em nossas batalhas, nossa missão, nosso propósito. Ou seja, identidade é tudo isso. A minha missão, quanto mais o meu sofrimento, as minhas batalhas, olha, a minha essência, minha original natureza, isso é minha identidade. Ou seja, não posso dizer que existe uma identidade se eu não tiver as respostas sobre o que eu vim fazer, sobre quem eu sou. Não posso descobrir também quem eu sou se eu não sei, afinal de contas, o que eu vim fazer. Estou dizendo para os amados que a identidade é o principal. Então, a pessoa que pegar esse ensinamento de hoje, nesse podcast, olha, vai não somente tirar muitas dúvidas em relação à identidade, mas também vai ser uma nova pessoa. É nisso que eu acredito. Aqui Paulo escreve aos Coríntios na sua segunda epístola, no capítulo 5, versículo 17. Diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se tornou novo. Que interpretação a gente faz quando Paulo diz que quando alguém está em Cristo é uma nova criatura? Olha, devo começar por uma provocação muito grave. Eu acho que 99,9% dos cristãos vão dizer que eu estou totalmente errado e enganado. Muitos cristãos, até não cristãos, confundem as coisas. Dizem que a nossa identidade é aquela que está lá no Gênesis. O Senhor disse, somos a imagem e semelhança de Deus. Então, as pessoas pegam-se nesse versículo de lá do princípio e dizem que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Isso não é verdade. É uma mentira, uma baita mentira, porque não pode ser verdade isso. Senão, o Paulo não poderia ter escrito esse versículo. Por que ele está dizendo assim? Para quem está em Cristo, nova criatura é. O que isso quer significar? Se estamos a dizer que, olha, nós somos a semelhança e a imagem de Deus. Então, logo o Gênesis está dizendo isso, então não haveria mais questão sobre quem nós somos. Então, Paulo não escreveria isso. Aí a resposta seria: nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não seria. Não, se o Paulo não tivesse escrito esse versículo. Exato. Mas, se Paulo está dizendo isso, é que existe algo de errado que precisamos acertar aqui. Qual é? Como é que vamos acertar Ele isso? Ele está dizendo, para quem está em Cristo, nova criatura é. Olha, quando alguém não está em Cristo, essa pessoa ainda não está na posse da sua própria vida. Estou dizendo a vocês de que a pessoa, antes de conhecer a Cristo, infelizmente eu tenho que dizer isso, essa pessoa está endemoniada. Essa pessoa está enfermo de doenças, está sensível, está à deriva da sua própria sorte. Ou seja, essa pessoa está sendo dominada pela sua natureza carnal, que ainda não é a sua natureza verdadeira original. Porque é verdade, nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, mas isso não quer dizer que todos nós, ou seja, num primeiro contacto, eu chego, digo, irmão, é a semelhança e a imagem do Senhor. Isso não pode acontecer. Fazer que é uma necessidade de todos nós, qualquer pessoa que seja, antes de dizer que eu sou a semelhança e a imagem do Senhor, é necessário que essa pessoa passe para Cristo. Deixe uma vida de domínio com consciências da carne,
uma vida que ela mesma não tem controle sobre ela. Pessoas bebem, pessoas prostituem-se, elas não têm controle sobre a própria vida. Dizem que estão livres, mas não estão livres, porque eles não podem escolher entre deixar de beber e beber. Então, quem pode escolher se bebe ou não, esse sim, de certa forma, conhece e sabe quem ela é. Mas a maioria das pessoas não sabem quem elas são antes de vir a Cristo. E não tem como ter uma identidade real. Não tem como ter uma identidade real antes de vir a Cristo. Então, para mim, Paulo disse isso porque isso está bem claro. Existe uma vida antes de nós virmos a Cristo, de domínio, com concupiscências, com tudo. Eu não tenho escolha, tenho que sucumbir àquilo que eu sou naquele momento. Falsamente, na verdade, eu sou. Mas então, enquanto eu não reconhecer a minha verdadeira identidade, eu vou continuar a sofrer por ataques demoníacos, por doenças, vou continuar a sofrer pelas escolhas de mim mesmo, não é? Porque eu ainda não sei quem eu sou. Então, eu me desvalorizo, então eu me desmereço. Então, eu faço coisas que não são da minha identidade porque eu não me conheço. Então, eu estou morto. Então, eu não tenho vida nenhuma. Então, para mim, Cristo disse isso por causa disso. Existe um antes e um depois. Existe uma necessidade de sairmos de uma vida que nós chamamos de vida para uma verdadeira vida. E Cristo é o caminho para isso. Então, se Paulo está dizendo isso, é que o caminho, a verdade e a vida é Cristo. O caminho de sair de uma identidade falsa para a verdadeira é Cristo. Antes disso, não temos vida. Pastor, o Paulo acrescenta aqui, ou diz na Epístola a Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que interpretação podemos fazer? Muito obrigado. Essa interpretação é muito mais do que o que começamos a dizer, não somente a identidade, mas a entrega total, até em todas as áreas, em todas as suas vontades, já entregou a Cristo, já não faz a vontade dele. Mas ainda queria algumas coisas que escrevi, eu disse, isso é um novo começo. É um novo começo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isto é um novo começo. Significa que alguém tem que começar de novo. Isto é, comunhão com Cristo. A pessoa precisa ter comunhão com Cristo. O que é que acontece mesmo? É que na altura em que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nosso Senhor, pela fé, quando ouvimos a pregação, o que é que acontece? O Espírito Santo entra em nós. Nós já absorvemos, queria dizer, isto é comunhão com Cristo. Absorvemos a sua essência espiritual e somos transformados totalmente em novas pessoas. No nosso interior. Eu vou falar do nosso interior. O que muda não é o corpo, mas o que muda é o espírito lá dentro, porque nós somos espíritos também, mas revestimos de corpo, que é carne. Queria fazer uma ilustração aqui de uma massa que a mãe ali faz para poder fazer um bolo. Essa massa é preparada, é amassada e é colocada uma massa que se transforma em bolo dentro de um forno. O que é isso mesmo? Vimos que aquela massa aí tinha que entrar numa forma e ser transformado em bolo. Isso quando entra no fogo. É o que acontece quando alguém está em Cristo. Cristo é que é o nosso forno, Cristo é que é a nossa forma. Gostaria de voltar um pouco atrás, mostrar por que Jesus, por que nova criatura em Cristo. Isto porque Jesus veio reparar o que havia se estragado. Nós viemos de Adão, todos nós viemos de Adão. Nosso pai Adão pecou e quando Adão pecou, todos nós nascemos pecadores, porque a semente de toda a humanidade é Adão. E então Jesus tinha que vir como o segundo Adão para reparar o que o primeiro Adão o primeiro Adão errou. Então Jesus vinha dar
um novo começo. Então, aquelas pessoas que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador e seu Senhor, a Bíblia diz que Deus lhe dá o poder de ser feito filho de Deus. Então, há um poder que entra na pessoa. Não é uma coisa, não é mudança de fazer coisas. Isso acontece, mas tem que começar de dentro. A mudança tem que estar dentro da pessoa, porque o que está estragado está lá dentro da pessoa. Então, o Gálatas 2, versículo 20, Paulo diz que já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, isso quer dizer que Paulo teve que renunciar todas as suas vontades, renunciar até aquilo que era posição para ele. Nós vimos Paulo dizer que eu era se alguém se gaba por ser judeu, eu sou mais. Se alguém se gaba por ser da tribo mais privilegiada no Israel, eu sou mais. Mas não é isso que me gabo. Hoje em dia me gabo porque eu sou de Cristo, eu recebi a graça. Então, queria dizer que isso significa não só o novo nascimento, mas também renunciar todas as minhas vontades e seguir as vontades de Deus. Muito bem. Amado Emmanuel, para si, já não sei o que vive em mim, Cristo vive em mim. Que interpretação? Olha, essa é uma declaração muito poderosa, muito tremenda e terrível. Um homem está dizendo que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Muito forte isso. Então, eu me lembro da jornada do Paulo, o apóstolo, a pessoa que disse isso. Eu me lembro que a jornada dele não foi fácil. Não foi fácil. E hoje em dia, nós cristãos atuais, eu até chego a dizer que banalizamos muito o não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Porque Paulo atingiu um estado de renúncia muito perigoso, muito profundo. Olha, quem vive para Cristo e Cristo vive nele é bem diferente. Paulo está dizendo que Cristo vive nele. Então, Paulo está dizendo que a vontade dele já não existe. Paulo está dizendo que ele não tem opinião sobre a sua própria vida. Ele vai ao Senhor e pergunta: Senhor, qual é o próximo passo? Ele vai ao Senhor e pergunta: Senhor, eu posso fechar negócio com tal fulano? Senhor, para onde eu vou agora? Senhor, e agora? O que eu devo fazer nessa situação? Estamos a dizer que Paulo, ele tinha renunciado definitivamente à sua própria vida. Fazer que não Cristo vivia nele. Tanto que eu me lembro de um episódio em que ele foi picado por uma serpente. De tanto Cristo viver nele, um homem desconfiava que ele pudesse morrer. Aliás, homens desconfiavam que ele não ia passar a noite. Ele ia sucumbir em febre e morrer. Mas de tanto Cristo viver nele, a enfermidade que tinha que entrar no Paulo foi neutralizada. Estamos a dizer que está escrito lá em Isaías 53, que quando Cristo morre, carrega todas as nossas enfermidades. Quando ele derrama o sangue dele, ele toma tudo quando nós devemos passar. E ele passa naquela cruz. Então, isso se materializou e se materializa em todo cristão que assume que Cristo vive nele, que deixa Cristo viver nele. E não mais ele no domínio da própria vida, mas Cristo dominando sobre a vida dele. Então, para mim, é assim, isso é tão poderoso quanto isso. Muito forte. Volto a escrever para Efésios, não é? No capítulo 12, versículo 1. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Meus convidados, como a identidade em Cristo afeta o nosso dia a dia? Pastor Adriano, olhando para este versículo de Paulo que diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Sim, é que Jesus Cristo é o modelo, é o homem perfeito. Conforme eu estava a dizer que o homem está estragado, desde Adão. Então Jesus veio reparar. Jesus é o homem perfeito. Se Jesus vive em mim, ele transforma a minha vida. Já sou capaz de imitar a vida de Jesus. Como é que eu vou conhecer a vida de Jesus? Lendo a palavra de Deus. Nos 4 evangelhos é onde nós vimos, podemos ver, podemos ler
acerca de Jesus, como viveu, como nasceu, como viveu, como serviu, como morreu, como ressuscitou, o que ele falou, como que reagiu quando era atacado pelos inimigos. Então, consoante aquilo que estamos a aprender na palavra de Deus, nos evangelhos, nós vamos copiar Jesus, como é que ele agia em certas coisas. E nós, hoje, quando encaramos certos problemas, seja desafios, seja doenças, sejam ataques, sejam discussões, e lembramos como Jesus agia. Então, assim, imitamos a Deus dessa maneira. Mas se a pessoa só ora, não lê a Bíblia, dificilmente há de saber qual é a vida, como é que se vive na vida cristã. Porque na Bíblia é onde podemos encontrar as palavras de Deus. Como, por exemplo, essas palavras que acaba de ler, Efésios capítulo 5, versículo 1. Se não conhece essas palavras, como é que vou tentar imitar a Deus? É difícil. Então, nós imitamos a Deus quando conhecemos, quando temos vontade própria também para seguir a Cristo. Porque nós, na nossa oração, vamos dizer: Senhor, eu sou uma pessoa fraca, não sei nada, não consigo nada. Peço que o Senhor transforme o meu ser, o meu caráter. E Deus é muito, é muito próprio para nos ajudar. O Espírito Santo está para nos ajudar. Por exemplo, eu não nasci numa casa cristã. Os meus pais não eram cristãos. E eu cresci até os meus 32 anos sem conhecer Jesus Cristo. Mas um dia eu ouvi a pregação e eu aceitei Jesus Cristo. Entrei na igreja, começaram a dar estudos e a minha vida começou a mudar. Não só por oração, mas porque também me deram Bíblia. E eu tinha que ler a Bíblia todos os dias. Eu gostava de ler e gostava daquilo que estava lá na Bíblia. Então, a minha vida começou a mudar. As pessoas começaram a ver uma pessoa diferente. Não vou dizer que vamos ser perfeitos, mas o nosso alvo é imitar a Deus. Obrigado. Amado Emanuel, ações para sermos imitadores de Deus, olhando para aquilo que é o nosso cotidiano, aqui em Moçambique. Yeah. Tudo bem, mas antes eu gostaria de dizer assim: é mais fácil saber quem eu sou para depois eu saber o que fazer. É mais fácil saber quem eu sou para depois eu perceber o que devo fazer ou a quem devo imitar. Okay? O que devo fazer tem a ver com também a quem devo imitar. Não necessariamente também somente imitar, mas todo no geral o que devo fazer. Por isso que eu dizia que para mim identidade é o cerne de todas as coisas. Quando uma pessoa não se conhece, não sabe o que fazer. É possível alguém não se conhecer, amado? É possível. Como? Eu posso dar muitos exemplos. Vamos a isso. Há muitos que não se conhecem. Eu dizia que não simplesmente estar em Cristo, você começar a cantar que eu sou a semelhança de Deus. Sabe, homens têm temperamentos. Têm cabeça quente, alguns. E eu me pergunto, será que Deus é assim? Não. As pessoas são falhas, nós somos falhos. As pessoas são bêbados, são prostitutas. Pergunto, Deus é assim? Não. Pessoas cristãs estão dentro da igreja, não têm uma vida de oração, não têm uma intimidade com Deus, nem se lembra da última vez que orou. Eu me pergunto, essa pessoa se conhece? Eu tenho um exemplo de alguém que se conhece. No livro de Esther, capítulo 5, está lá uma mulher, chamada Esther ou Hadassah. Essa mulher sabia quem ela era. Mas o que me faz acreditar que ela sabia quem ela era, não é pelo fato de ela se chamar Esther. E muitos dentro da igreja se chamam apóstolos. Muita gente da igreja se chamam os mais revelados. E eu pergunto, será que essa é a identidade deles? Quem disse que eles são profetas? Quem disse que eles são pastores? Quem disse que eles devem se levantar e menosprezar o pastor grande ou o pastor que estava ali desde sempre e dizerem que agora que eu me levantar, eu quero abrir uma igreja? Quem disse? Será que essa é a identidade deles? Então, amado, em outras palavras... E como saber e ter a certeza que esse foi levantado
o ministério é apostólico, é profético, é pastoral. O pastor já respondeu isso. Uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração, uma vida devota a Deus. Não fanatismo, não aleluia, shalom, não. Uma intimidade com Deus, sabe? Uma intimidade que você vai diante de Deus até o ponto de você ouvir a voz de Deus. Por isso, se alguém me perguntar como descobrir a minha identidade, porque identidade não se inventa, não se cria, não se escolhe identidade. Identidade se descobre. Porque a Bíblia vai nos dizer lá, no livro de Romanos, capítulo número 8, se não estou errado, a Bíblia vai nos dizer que já fomos predestinados. Já fomos criados de antemão e dado um propósito, e dado uma identidade. Então não devo inventar minha identidade. Eu devo descobrir. E onde eu descubro? Na intimidade com Deus. E quando estou na intimidade com Deus, o Senhor é tão sábio que Ele vai lapidar um caráter cristão em mim. Então eu não serei capaz de menosprezar o meu pastor grande ou o pastor maior. Não serei capaz, eu, de ter dois caminhos. Ir à igreja, depois ir ao feiticeiro, ir ao curandeiro. Não terei dois caminhos. Mas hoje em dia temos o que é que geralmente motiva membros de congregações a de manhã ir ao culto na igreja e de noite, a essa hora, exatamente, ir aos curandeiros? Não sabem quem eles são. Simplesmente isso. Olha o que está dizendo a palavra do Senhor. Sede imitadores de Deus. Isso não é uma pequena coisa, é uma responsabilidade imensa. O Senhor, Ele é santo, santo, santo. Ele está dizendo, sejam imitadores. Ele te diz na sua palavra, sejam santos, assim como o vosso Senhor é santo. Está nos pedindo para sermos santos uma vez. Mas Ele é santo 3 vezes. É só para imitar. Não é grande coisa, não é para sermos perfeitos, mas é para sermos perfeitos. Porque Ele diz, sejam perfeitos, assim como o Senhor Jesus Cristo. O que é ser perfeito, afinal? Ser perfeito é eu preferir a Cristo do que o mundo. Porque quando eu estiver em Cristo, eu terei o Espírito Santo. Aquela voz que vai me dizer, papá, você não foi feito para os curandeiros. Mamã, você não pode ir ao curandeiro. O curandeiro, ele não é nada. Você não pode ter medo desses que usam cobras. Porque você é uma coluna. No mundo espiritual, você é um soldado. Precisam ouvir essas coisas, mas não somente ouvir, conceberem isso. De que nós somos soldados espirituais. Não tememos a cobras, as cobras temem a nós. Não tememos a demônios ou a espíritos do mal, mas essas coisas temem a nós. Então, ser imitador é uma coisa muito boa. Mas antes de sermos imitadores, precisamos perceber muito bem quem nós somos. E isso só se encontra na intimidade com Deus. Existem várias formas que os homens foram inventando. Eu mesmo ensino isso em minhas palestras, em meus workshops. Como você pode descobrir a sua identidade. Se você não tem uma intimidade tal com Deus, você pode ir pelo outro caminho. Mas o caminho mais limpo, mais claro, é ir diante de Deus. Senhor, quem eu sou? E essa é a grande pergunta. Pessoas têm medo de ir diante de Deus e perguntar, Senhor, quem eu sou? Porque, sabe, as pessoas já carregam uma expectativa de quem elas são antes de ir a Deus. Então, querem ir a Deus para perguntar, tipo, confirmação. Deus, será que eu mesmo sou... o que devo ser mesmo, sou um profeta. Sou um profeta, né, Deus? É porque então, sou apóstolo, né? Não é só apóstolo, né? Não é que tal, eu sou isso aqui, sou juiz, né? Não, nada dessas coisas. Temos que ir limpos, sem nenhuma ideia de que nós somos, porque em Cristo nós teremos uma identidade nova, sabe? Seremos criaturas novas. Então seremos lá feito o sacerdócio real, seremos feitos lá a cabeça, não a cauda, seremos feitos lá a imagem e semelhança de Cristo. Desta vez de Cristo, não mais de Deus. Porque a palavra de Deus lá vem nos dizer que, no livro de Efésios, vem nos dizer que somos semelhança de Cristo. Desta vez não deixamos já não é de Deus, mas de Cristo. Em alguma parte da Bíblia também o Senhor vai dizer que o Senhor é tentado nos igualar ao seu Filho todos os dias. Então aqui temos que ser semelhantes, sim, e a sermos imitadores de Deus. E só estando na nossa verdadeira identidade, será muito fácil eu imitar e simplesmente até saber o que devo imitar. Não tudo, porque não posso imitar, caia fogo do céu. Não vai acontecer. Então é imitar o caráter, sabe? A personalidade.
é imitar as atitudes, é imitar a ética, é imitar o respeito, a humildade, é imitar tudo que caracteriza o Senhor. O Senhor diz que é paz, diz que é amor. Deus diz que Ele é a esperança. Então, quando eu me vejo, eu devo me identificar com essas coisas. Eu devo dar esperança às pessoas, não os choros. Sabe, quando sou filho, tenho que dar esperança à minha mãe de que eu serei um bom homem. Não ser um choro para minha mãe, não ser um choro para minha esposa. Sabe, isso tem a ver com tudo. Se eu não me conheço, eu vou fazer sofrer todas as pessoas ao meu redor. É isso. Muito interessante. Pastor Adriano, a Bíblia diz que devemos ser imitadores de Cristo. Sim. Eu já não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Yeah. Como é que nós vamos perceber nas pessoas que, de fato, Cristo vive nelas? Sim. E que elas, de fato, são imitadoras de Cristo? Porque temos muita gente, por exemplo, nas nossas congregações, a gente prega todos os dias, mas conseguimos ver um grupo, ouve as palavras, é transformada, ou é transformado desse grupo, mas tem outro grupo que ouve, nem por isso. E algumas pessoas já te dizem, essa pregação é uma indireta para mim. Gostaria que o pastor comentasse nessa perspectiva. Tá bom, obrigado. Primeiro, aquela escritura que mencionou do Efésios capítulo 5, versículo 1, que sede imitadores de Deus, como filhos amados. Aqui é uma responsabilidade para nós como líderes da igreja, pastores. Se Paulo diz que como filhos amados, imitai a Deus, significa que o evangelho que Paulo trouxe aos Efésios foi o evangelho verdadeiro. Foi o evangelho que deu para dar salvação às pessoas de Efésio, que não eram crentes, que não havia igreja. Então, essa é que é a primeira coisa. O evangelho que a gente damos às pessoas tem que ser Jesus Cristo. Não o nome da igreja, nem o nome do profeta, nem o outro. Se for Cristo, se for o evangelho que trazemos é Cristo, Cristo vai salvar as pessoas, Cristo vai transformar as pessoas. E quando Cristo transforma as pessoas, conforme a palavra que iniciamos, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então é aí onde tudo começa. Começaste bem, operador, quando citaste aquela escritura, porque é ali onde tudo começa. Se alguém, suponhamos alguém quer adquirir a identidade cristã, como é que vai adquirir? Precisa aceitar Jesus como seu Salvador, seu Senhor. Precisa aceitar Jesus como alguém, como Redentor, que é alguém que veio, carregou os seus pecados na cruz. Tem que aceitar que Jesus morreu em seu lugar. Tem que aceitar que Jesus veio pagar o preço da nossa punição, porque nós merecíamos o inferno, mas Deus, por causa da sua misericórdia, nos deu a vida eterna através de Jesus Cristo. É aí onde tudo começa. Então, a pessoa é salva. São essas pessoas salvas que Paulo diz que imitai a Deus. Não é uma pessoa no mundo, não. São essas pessoas que estão na igreja que já receberam Jesus. Já são novas criaturas. E Paulo está a dizer, olha lá, a vida que nós tínhamos habituado é aquela. Mas agora a vida deve ser nova. Qual será? Imite a Deus. Como é que vamos imitar a Deus? Leia a Bíblia. Ore. Ouça o Espírito Santo, como o meu colega aqui está a falar, que Deus fala através do Espírito Santo. Ele guia, nos orienta. Então, gostaria de dizer que quando temos Cristo, já temos o nosso ajudador, que é o Espírito Santo. Ele nos ajuda. Então, há crentes na igreja que dizem que o pastor está a falar mal de mim. Então, significa que essa pessoa ou não mudou, ou ainda continua aquela pessoa, ainda precisa graça de entregar a sua vida a Jesus. Porque quem ama Jesus também ama a sua palavra. E não escolhe a palavra. Qualquer palavra que vem, até costumamos orar, Senhor, faça de mim aquela pessoa que tu queres que eu seja. Senhor, qualquer coisa que não está bem na minha vida, me mostre, me faça a virar. Então, esse é o desejo de um novo crente. Aquela pessoa que saiu do mundo para
o reino de Deus. Então, é isso que posso dizer, que é possível que tenho pessoas dentro da igreja, mas que ainda não têm encontro com Jesus. E se não tem encontro com Jesus, ainda é uma pessoa mundana, ainda é carnal. Então, uma pessoa carnal não aceita, não recebe as coisas espirituais de Deus. É nesse sentido. Interessante. Amado Emanuel, algum comentário sobre ser imitador, ouvir uma pregação? Vive nela, é Cristo vivendo nela. Amém. Exato. Pois é aquilo que eu já dizia, também o pastor aqui disse muito bem, que existem pessoas que estão dentro da igreja, mas que não são cristãs verdadeiramente. Eu lembro-me que quando eu me converti de verdade, eu comecei a perceber que, afinal de contas, eu não era um cristão de verdade, verdadeiro. Porque dentro dos cristãos existem verdadeiros e não verdadeiros. Essa é a grande tristeza. É. Senão Paulo não teria dito aqueles que se chamam nossos irmãos, mas se comportam mal, Yeah. não são nossos irmãos, esses não comam com eles. Porque dentro de nós há quem nos engana. Dentro de nós há quem está ali, mas não é nosso. Ou seja, é aquela coisa, vai à igreja. Vai à igreja, é crente. Sim, porque senão vai ficar sozinho na zona e vão lhe acusar de ser ladrão. Se desaparecer um padre, vão dizer que é o tal fulano que não foi à igreja. Então, algumas pessoas fazem isso, vão à igreja porque querem ter um velório decente, vão à igreja porque querem ter um stick decente, vão à igreja porque querem ser cuidados, querem aquela visita de pastor, fazendo oração na casa delas, porque, enfim, tem demônios em casa, até as pessoas entendem essas coisas espirituais e percebem que a oração resolve tudo, mas não querem, não estão dispostas a orar em casa. Então, isso realmente existe. Isso passa necessariamente por um novo nascimento. Para dizer que, no meu entender, dentro da igreja, o evangelho da salvação não podia cessar. Não podia cessar. Yeah. Não podia cessar. Tem que se pregar Cristo. Sim. Cristo, Cristo. E eu penso assim, se está, de alguma forma, uma pessoa que ainda não é cristã, mas só conhece o mundo cristão, sabe que hoje vão pregar, hoje o que quer, essa pessoa ainda não está lá. Então, eu prego muitas vezes sobre isso, na expectativa de que, quem sabe, enquanto Cristo demora a voltar, essa pessoa vai ser alcançada pela graça, então virá verdadeiramente a Cristo. Então é por isso que não podemos nos cansar também dessas pessoas. Temos que estar ali a mostrar o amor de Cristo. Temos que estar ali a pregar individualmente a essa pessoa, a indicar ou a mostrar a essa pessoa o amor de Deus, a salvação, a santidade. E estarmos ali perto dessa pessoa. Foi assim que eu me converti de verdade. Houve uma pessoa que se dedicou para mim. Uma pessoa que não desistiu de mim. Porque enquanto eu ia à igreja, eu ainda, dentro da igreja, eu cometia lascívia. Eu cometia, de alguma forma, prostituição dentro da igreja, mas eu ia à igreja. Mas enquanto eu ia à igreja, até dirigia orações, até eu era o voluntário, o líder que organiza as vigílias. Mas estava ali, está se relacionando com 3, 5 irmãs dentro da igreja. Então, quer dizer que enquanto não haver aqui a graça do Senhor, esse alcance pela graça, onde o Espírito Santo faz um trabalho dentro da pessoa, essa pessoa ainda vai continuar a ser essa pessoa, não cristã, e estando dentro da igreja. Razão pela qual, para mim, o maior lugar onde devemos pregar sobre o Evangelho de Salvação é dentro da igreja. Lá fora está muito claro. Se eu for a BP agora, vou encontrar lá pessoas, mulheres, meninas, crianças, que estão vendendo o seu corpo. Está muito claro quem elas são. São prostitutas. E elas estão lá, e eu sei o que fazer. Então eu vou para lá e eu prego. Está muito claro. Elas não estão camufladas. Estão assumindo a sua realidade. Mas a pessoa que sai de casa para a igreja, se calhar está a esconder que é feiticeira na zona. Se calhar está a atacar a igreja, mas está dentro da própria igreja, onde ele congrega, está a atacar a igreja para ser alguém dentro da igreja, para um cargo, para uma cadeira em frente do pastor. Está a atacar, está a enfeitiçar, está a dificultar, quer dizer, a presença do Espírito Santo dentro da igreja.
Porque carrega coisas, oração, remédios, sei lá o que é, timento seniana, e vamos bizuene seniana. Tem muita coisa que essas pessoas carregam. Então, muito mais do que fora, precisamos fazer um trabalho muito de paciência dentro da igreja. Mostrar o amor verdadeiro de Cristo. Eu sou assim, vamos, de alguma forma, praticar o amor e ver essas pessoas aqui convertidas. Muito bem. De novo, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, verso 14, não é? Diz assim: não se deixem dominar pelo pecado, mas sejam transformados pela renovação da mente. Olhando para aquilo que são pressões sociais, profissionais, espirituais e diversos desafios do nosso dia a dia, como é que devemos manter a nossa identidade em Cristo? Existe uma palavra chamada metanoia. Paulo, quando escreve nesse versículo em especial que o amado leu, um pouco acima, lá no Romanos 12, ele vem a nos dizer uma coisa muito poderosa. Diz que eu vos rogo, irmãos, eu vos rogo que entregue o vosso corpo como sacrifício vivo, agradável ao Senhor. Depois ele diz aí, olha, não se deixem transformar, não se deixem enganar, não se misturem ao sistema do mundo. Ele acabava de chegar numa terra onde estava sendo cultuada uma deusa chamada Diana. Então Paulo sabia que aquelas pessoas conheciam outros deuses, conheciam outro Deus. Eles estavam acostumados a cultuar, a respeitar, a dar vênia a uma certa deusa, a um certo Deus, que segundo eles era um Deus visível. Eles não serviam um Deus invisível porque não conseguiam ver esse Deus. Então Paulo chega e diz, é necessário que tenha uma metanoia. Metanoia é o quê? Não é só uma mudança superficial da mente, das minhas ideias, dos meus valores, das minhas convicções, não. Mas é uma mudança profunda, que entra uma ferramenta chamada aprendizagem. Fazer que quando eu entro no mundo cristão, não está acabado. Eu devo começar a meditar na palavra do Senhor, constantemente, permanentemente, sempre, permanente e constantemente. Porque se eu não fizer isso, eu não vou saber como é que se ama. Porque eu estou a vir do mundo. Eu não sei como é que se ama. Preciso aprender como é que se ama. Eu não sei como é que um santo se comporta. Se eu não leio a Bíblia, eu não vou saber como é que um santo se comporta. Preciso de alguém que me explique, assim como aconteceu com aquele homem que foi batizado naquele lugar. Que ele disse, estou para me explicar, estou a ler aqui esse Isaías, mas não estou a entender nada. Ele diz, se calhar se aparecesse alguém me explicasse o que significa isso, então o Senhor cuidou disso. Apareceu um homem, ele explicou, aquele profeta, então ele diz, então o que me impede de ser batizado? Porque ele havia compreendido o que ele devia fazer. Quantos temos nós dentro da igreja que sabem ler a Bíblia, mas não sabem interpretar? Não estão indo ao profundo, não estão colocando em prática, não estão percebendo nada. Agora, há essa necessidade, uma aprendizagem, onde eu vou profundamente mudar as minhas convicções mais profundas. Tirar aquele bichinho de que, é um exemplo, se eu não dar remédio de lua ao meu filho vai ser maluco. Paulo estava a tratar dessas coisas, dos costumes, da cultura, antumbuluco. Estava a dizer às pessoas, não é sobre antumbuluco vosso, é sobre antumbuluco Deus. Então, há essa necessidade, existe isso. Então, há uma necessidade de renovarmos a nossa forma de pensar, a nossa mentalidade profundamente. Somente com a mudança da mentalidade, eu serei capaz de seguir verdadeiramente a Cristo, de imitar verdadeiramente a Cristo. Porque eu terei mudado completamente a minha forma de pensar. Exato. Pastor, muitas pressões sociais, financeiras, espirituais, desafios do nosso dia a dia. Como manter a nossa identidade em Cristo? Ok. Há dois reinos aqui no mundo. Espiritualmente. Carnalmente estamos a ver muitos governos, mas no espírito são dois reinos. Se Deus está a olhar aqui quantos reinos, são dois reinos. É o reino das trevas e o reino da luz, que é o reino de Deus.
Então, o que é que acontece quando a pessoa, aquela palavra que nós iniciamos com ela, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso significa que a pessoa foi transferida do reino das trevas para o reino da luz. No Espírito, nós já estamos no outro reino. Ok? A Bíblia diz que a palavra de Deus é útil, é poderosa. Ela consegue até entrar, discernir os pensamentos do coração. Ela discerne. Ela é mais cortante do que a espada que corta de 2 gumes. Então, a palavra de Deus é forte, é poderosa, é útil. Paulo, em Timóteo, diz que toda a escritura divinamente inspirada é útil para ensinar e corrigir, para que o homem de Deus seja perfeito e preparado para toda boa obra. Jesus disse assim, quando ressuscitou dos mortos, ele disse, foi dado autoridade no céu e na terra. Idem, ensinai todas as nações a serem meus discípulos, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinai todas as coisas. Então, é através do ensino bíblico que as pessoas podem mudar a maneira como eles vinham pensando. E também um modelo, eu como pastor deles tenho que mostrar na minha vida. Eles olham para mim, o pastor ficou doente, como é que ele fez? Orou. Os filhos deles tiveram um problema, como é que foi? Orou. Por exemplo, eu posso dar exemplo concreto no meu bairro onde eu fico. Estou numa zona rural, lá no Xonguine, lá em Apfumuine. Então, as crianças lá nas sextas-feiras vão a um sítio, num restaurante, onde amanhece a tocar. Tem vindo espetáculo, tudo mais aquilo. E toda a criançada daquela zona vai para lá. Eu tenho 2 filhos, já estou lá há 4 anos. Os meus filhos nunca foram lá. Mesmo quando a gente ausenta com emissão de serviço do Senhor, eles dormem em casa. Tivemos manifestações muito jovens, levaram balas, tudo mais aquilo. Os nossos filhos, porque estão a crescer numa cultura de paz. Então, eles sabem que os nossos pais não são violentos. Eles também aprendem dessa maneira. E os costumes mesmo da zona, nós vivemos num lugar onde tem muitos costumes e nós não praticamos aqueles costumes porque temos um ensinamento bíblico que seguimos. Então, isso é muito importante, mas é através da palavra de Deus, para mudar a mente de uma pessoa, é através da palavra de Deus. Deus a palavra de Deus é muito poderosa para mudar. Nós estamos aqui, o que nos mudou é a palavra de Deus. Amém. É a palavra de Deus. Amém. Então, estou a falar depois de nascer de novo. Se não nascer de novo, a palavra de Deus, mesmo que seja forte, não tem nenhuma utilidade para uma pessoa que não tem fé. Então, é nesse sentido que posso dizer. É através da palavra de Deus, através do exemplo dos líderes, porque há uma coisa que estava a falar o amado aqui, de crentes falsos que nós temos na igreja. É possível os pastores conhecer as suas ovelhas, porque Jesus diz que as ovelhas conhecem o seu pastor. O seu pastor também conhece pelos nomes, eles chamam pelos nomes. Agora, isso é difícil quando a igreja tem muita gente e só é um pastor que está lá. Então, se haver uma estratégia de subdividir aquelas pessoas em outros líderes também, para que possam ser cuidadas. Porque quando não há esse cuidado, não vai conhecer as tuas ovelhas. Eu, por exemplo, agora estou a dirigir um número razoável, que eu posso conseguir conhecer todos. Mas se for 1000 pessoas, já não vou conhecer. Preciso fazer outras estratégias, subdividir as pessoas, como foi dito o Moisés. Se não subdividir, só quero ver aquelas pessoas no domingo todos, não vou conhecer. Não vou conhecer. E então ali muita coisa vai acontecer. Obrigado. Aqui no João 8:32 podcast, quando começamos a conversar,
o tempo voa muito rápido, amados convidados. E por isso quero vos pedir para que cada um faça considerações finais sobre a temática. Pontos importantes que não tocamos ou que seja necessário repisar. Vamos começar com o amado Emanuel. Obrigado. É só agradecer a oportunidade de estar aqui. Ok. Tudo certo. Tá bem. Olha, o que eu diria, não ia acrescentar, se calhar, dizer que já existe uma identidade que foi determinada por Deus. Ele diz isso lá no Romanos 8. Já está. Só precisamos descobrir qual é a nossa identidade. Porque só assim eu poderei saber o que fazer, então para onde eu vou. É assim, se eu sei que sou juiz, eu sei que devo julgar. Então eu sei para onde eu vou. Onde vai um juiz? Vai a um tribunal. Tão simples quanto isso. Eu sei minha identidade, eu sei o que fazer, então eu sei onde ir. E ponto. Quem conhecer sua identidade vai poder mudar muito a sua vida. Muito. Porque as pessoas estão vivendo uma identidade errada. Mais uma vez vou repetir isso. Muitas pessoas estão vivendo uma identidade errada. Porque carregam uma expectativa, vai diante de Deus e faz uma informação proposta a Deus. Deus, será que eu sou isso, mais aquilo? Não. É quem eu sou, Senhor. Essa sim é a pergunta correta. Agora, outra coisa que eu posso acrescentar é que eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sou uma pessoa que foi levantada para poder levantar empresários que queiram prosperar, sem deixar de lado os seus valores, sem deixar de lado o seu propósito, mas querem ficar ricos, mas querem ficar prósperos, sem usar cobras, mas caminhos da honestidade, caminhos bíblicos. E eu ensino isso. Isso é o que eu faço. Agora, onde eu faço isso é nos workshops. Isso é o que eu faço. Eu costumo dizer às pessoas, sabe, eu já sei o que eu faço, o que devo fazer e por que eu estou fazendo. Então eu ensino essas pessoas a descobrir a sua identidade. Eu ensino essas pessoas a saberem que elas são de verdade, a sua essência, a sua natureza original. E dizer a essas pessoas que sabem, vocês são criadores, são co-criadores, assim que é, vocês são co-criadores. Se fomos criados, então nós somos capazes de co-criar a partir da imitação do nosso Deus. A Bíblia vem dizer, nos ensinou isso em todo esse podcast que foi de um século. Então, já aprendemos isso. Então, nisso, eu vou estar no sábado, no dia 13 de dezembro, eu vou estar na Biblioteca Pública a ensinar essas coisas. Ensinar princípios, códigos milenares que levam a pessoa à prosperidade, mas também ao seu propósito. E sem deixar do lado sua fé. Não ser duas caras, sabe? Chegar na empresa, ser um empresário, depois chegar na igreja, ser um cristão. Estou dizendo, ensinar as pessoas a serem empresários cristãos e a serem cristãos empresários. Então, é basicamente isso. O que é necessário para participar? É muito simples, é muito simples. É só entrar em contato com a minha equipe. O número é 87 50 48 733. 87 50 48 733. Entre em contato com a minha equipe e terá todas as informações que precisas para estar lá. Mas o que eu vou dizer aqui é que vai ser uma oportunidade com poucas pessoas. Nós já vínhamos fazendo isso. E desta vez será o último evento do ano, então estou recebendo poucas pessoas. Então, se você está sério nisso, é melhor correr e abraçar essa oportunidade. Amém. Pastor Adriano? Obrigado. Mas antes, pastor, beijinhos e abraços, amado Emanuel. Beijinhos e abraços vão para a minha família, a minha varoa, meus meninos são gêmeos, e também para todo aquele que me conhece, dizer que é sempre um prazer e é bom estar a viver num século em que vocês vivem. É muito bom poder contar convosco. Vos amo bastante. E obrigado. Amém. Pastor Adriano? Obrigado. Considerações finais primeiro da temática, depois beijinhos e abraços. Sim. Gostaria de ler uma escritura em João 1, versículo 12 e 13, que são
eles são desses versículos que eu chamo de certidão de nascimento. Se alguém recebe Jesus Cristo, nós mostramos quem ele é agora. Outra coisa é eu descobrir, mas outra coisa é os pastores têm que dizer agora que aceitou Jesus, quem é você? O que Deus diz acerca de ti agora que aceitou Jesus? Então é isto aqui. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Este versículo também é muito próprio para aquela pessoa que ainda não é parte da comunidade cristã e ele quer ser um cristão, ele quer ser filho de Deus, ele quer encontrar essa bênção, essa graça de Deus de também ser uma nova criatura. É só, conforme a palavra diz, receber Jesus como seu Salvador e seu Senhor, crer no nome dele e o Espírito Santo vai te transformar. Naquele mesmo momento você é nascido de novo. O versículo 13 explica: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Isso é uma maravilha. A pessoa é nascida propriamente de Deus quando aceita Jesus pela fé. É nascido ali. O que aconteceu quando Adão foi criado? Deus criou um boneco através do pó da terra, mas o próprio Deus soprou o fôlego. É o que acontece agora no homem morto, porque todos nós somos mortos quando não temos Cristo, espiritualmente. E quando eu digo, Senhor, eu arrependo-me agora, eu acredito que Jesus veio para morrer no meu lugar. Naquele momento, Deus vê o meu coração, vê a minha confissão, e Ele mete o seu Espírito dentro de mim, e eu torno-me uma nova criatura. Ali, ainda não consigo diferenciar o certo e o errado. Ainda não consigo diferenciar o esquerdo ou direita. Sou um bebê. É aí onde está o trabalho dos pastores. Se nós, hoje em dia, temos crentes na igreja, batizados, estão a servir, mas não estão a identificar-se, não estão a imitar a vida de Deus, a parte de culpa somos nós, porque não ensinamos. Já que estão aí, batizamos, deixamos. Mas um bebê que não alimenta-se, como é que vai crescer? É um problema sério. Então, nós também partilhamos essas culpas com os crentes. Nós precisamos ensinar as pessoas. Como disse o irmão, não haja um tempo que vamos dizer que já chega, não. Precisamos ensinar. Enquanto nós aprendemos também, porque todos aprendemos e ensinamos. Aprendemos. Quando o pastor para de aprender, também vai parar de ensinar. Então, é nesse sentido, é esse versículo que eu gostaria de dar a qualquer um que ouviu este nosso debate aí, e ele quer Jesus como seu Salvador, seu Senhor, tem salvação. Mas depois daí você precisa entrar numa igreja para aprender a vida cristã. Muito obrigado. Agora eu saúdo a minha esposa, Joana, os meus filhos, Feliz e Nico, a igreja, os meus amigos. Que Deus abençoe ricamente. Muito obrigado pela podcast João 8:32, que nos deu esta oportunidade para a gente nos debruçarmos acerca do Evangelho. Obrigado. Nós agradecemos a vossa presença, a disponibilidade para debatermos, para nos ajudar a interpretar esta mensagem bíblica, esta temática super interessante. Queremos também agradecer ao caro internauta que esteve ligado, não é, a partir do Facebook, YouTube, Instagram. Desde já queremos pedir para que continue compartilhando esta live. Siga-nos no Instagram, siga-nos no Facebook, dá gosto e convide mais pessoas também para seguirem e gostar. Subscreva-se no nosso canal do YouTube. Temos um canal do WhatsApp, também pode nos seguir.
tem um link aqui na bio, é só seguir o link lhe leva diretamente para o canal do WhatsApp e assim fica atualizado sobre tudo o que se faz aqui no podcast João 8:32 e mais atividades que a Mais Non Service faz. Queremos agradecer a Deus pela vida da minha equipe de produção, ao Hermelindas, que hoje está trabalhando arduamente. A equipe técnica hoje está reduzida. O pessoal está de férias, né? Então vai viajando aí, né? Passeando, né? Então, estamos com uma equipe reduzida, mas queremos louvar a Deus porque o cara conseguiu trabalhar com êxito até chegar a esta hora. Um forte abraço, Deus abençoe assim. Hermelindas. Queremos agradecer a Deus já pela equipe que colabora, né, aos nossos parceiros que têm nos ajudado muito para que os podcasts cheguem assim com maior expectativa e qualidade. Nós vamos ficar por aqui hoje com promessa de voltarmos na quinta-feira às 18 horas com mais um tema que visa o seu crescimento espiritual. Pois conhecereis a verdade e a verdade lhe libertará. Até na quinta-feira.